Desconstruir. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e o convidado de hoje é o coach de alta performance, Abdel Camará. Muito bem-vindo aqui ao Desconstruir. Achas que coach de alta performance é redutor para aquilo que tu fazes? Porque tu fazes muitas coisas, não é? Olá, boa tarde. Também, antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui e tentar desconstruir aqui algumas coisas hoje. Olha, é engraçado fazeres essa pergunta porque a semana passada estive a falar sobre isso, estive a reunir com a minha equipa e estamos a olhar justamente para esse tipo de coisa. É bastante redutor. É mesmo. E às vezes eu fico confuso até, as pessoas quando me perguntam o que é que tu fazes? Eu vinha no caminho hoje para aqui e eu vinha no Uber e o motorista, quando sabia que vínhamos para a RTP, perguntou, mas você é cantor? Eu disse, não sou cantor. Mas e o que é que faz então? Eu disse, faço muitas coisas e fica um bocado difícil às vezes Mas é bastante redutor, eu confesso, e tenho que arranjar aqui uma forma de enquadrar tudo aquilo que tu fazes. Mas se calhar o coaching é aquela que te preenche mais no momento, ou não? Consultoria, coaching, palestras internacionais, é o que tem-me preenchido mais. E agora também como escritor, estou a escrever agora um segundo livro. Então, assim, eu acho que aquilo que me preenche mais agora é isso mesmo. Consultoria, coaching, formações que também tenho estado a dar alguns ou através da minha equipa. Portanto, o livro que estás a escrever é na área do desenvolvimento pessoal? Deixaste de ouvir? Sim, ele estava a dizer, não sei o que com o microfone. Para afastar. Para afastar, assim um palmo. Para afastar. Sim, para estar assim um palmo. Sim. Ok. Brutal. Estava-te a perguntar sobre a questão do teu livro. É sobre o desenvolvimento pessoal? Sim. Porque é sobre desenvolvimento pessoal por várias razões. Uma das razões é porque eu continuo a achar e trabalhar e com dados, perceber que vivemos numa sociedade em que as pessoas estão muito perdidas ainda, de uma maneira ou de outra. Sem propósito, sem perceber exatamente para onde é que vão, o que é que estão a fazer. E mais importante que isso tudo, que é a pergunta que eu mais recebo das pessoas é: Abdel, como é que eu faço isto? Como é que eu faço aquilo? O como, não é? As pessoas ficam muito presas ao como. Como é que eu saio para começar aqui? Como é que eu dou o primeiro passo? Como é que eu começo? Como é que eu avanço? O como. E o como é importante, sem sombra de dúvida, porque o como é a estratégia, basicamente. E as estratégias são importantes para nós percebermos como é que fazemos o percurso para chegar, mas não é o mais importante. Não é mais importante o como? Não, porque o como é uma coisa que toda a gente consegue lá chegar quando tens um porquê. Ok. Entendes? O mais importante é o porquê. Porque é que tu queres fazer o que tu fazes. O como tu vais sempre encontrar. O como vem a ti, entendes? Porque quando tu sabes exatamente para onde tu vais, o como é uma consequência disso. Não precisas de ir à procura do como, precisas de ir à procura do porquê. Só que o porquê é o mais difícil de encontrar, por isso é que as pessoas ficam no como. Entendes? Qual é que é a motivação, não é? O porquê tem muito a ver com a motivação por detrás de algo, não é? Sim, tem a ver com várias coisas, nomeadamente a motivação, como tu agora estás a dizer, e bem. Mas, imagina, as pessoas não sabem porque é que fazem o que fazem, sabes? Okay. Na maioria das vezes. As pessoas têm Tu perguntas às pessoas, já fiz isto com centenas de pessoas, milhares. As pessoas não sabem porque é que trabalham. Achas que é só para preencher uma expectativa? Não sabem, não é? Não. Nós seguimos um certo padrão comportamental e de pensamento que nos foi incutido nisto que eu chamo de um comboio social. Eu faço uma analogia e falo sempre de um comboio social. O comboio social é aquela coisa que a maioria das pessoas está. Imagina, vou-te dar um exemplo. Nós nascemos, crescemos, vais para a escola, aprendes a ler e a escrever, continuas o sistema educacional tradicional. Algumas pessoas chegam ao 12º, outras não. Umas vão para a faculdade, outras não. Outras começam a trabalhar. E a verdade é que quando tu começas depois a trabalhar, já numa fase adulta da tua vida, começas a trabalhar e naturalmente fazes o teu percurso natural. Trabalho, depois tens um relacionamento, depois casas-te ou não, vêm filhos, depois endividas-te a comprar uma casa, endividas-te a comprar um carro, porque a sociedade perpetua que tu deves ter essas coisas para te sentires bem. Continuas esse mesmo percurso, trabalhas até os teus 65, 70 anos, tens netos, reformas-te e é isto. É esse o script, não é? E é esse o script, ou seja, as pessoas estão todas dentro desse comboio social
E as pessoas confundem movimento com progresso, confundem movimento com liberdade, porque como podem andar de carruagem em carruagem ou como podem mudar lugar dentro do comboio, eles acham que isso é liberdade. Porque o maquinista prometeu-lhes chegar a um sítio onde a vida seria melhor, só que ninguém faz a mínima ideia do que é esse sítio. Okay? O comboio até vai parando em algumas paragens, mas a maior parte das pessoas tem medo de sair da paragem porque estão a viver a promessa do maquinista. Okay. E as poucas pessoas que saem da estação, saem numa das paragens, são as chamadas malucas. Porque a maioria não sai e pergunta: mas porquê é que tu vais sair do comboio? Isto vai nos levar a tal sítio. E a verdade, porém, é que as poucas pessoas que saem do comboio, elas chegam a uma conclusão muito grande que a maioria das pessoas dentro do comboio nunca vão saber. É que o comboio não vai lá nenhum. Está a andar à volta. Mas só que se consegue ter essa visão fora do comboio. E em que altura é que tu saíste do comboio? Exatamente. Eu saí do comboio há pouco mais de... talvez quase a uma década já que eu saí do comboio. E o meu sair do comboio foi um processo. Okay? Eu também estava dentro desse mesmo comboio social, como a maioria das pessoas estão, sem se aperceberem que estão. Fiz aquelas coisas todas tradicionais. Portanto, eu nasci na Guiné e eu vim para Portugal com 11 anos estudar para uma escola militar. Portanto, eu cresci num Instituto Militar, não é? Não, no Instituto Militar dos Pupilos do Exército. Os Pupilos do Exército, sim. Que é um colégio militar, mas não é o colégio militar. Sim, sim. Sendo que eu sou filho de um oficial. Portanto, meu pai é general das Forças Armadas na Guiné e então eu ganhei uma bolsa de estudo na altura para vir estudar para os Pupilos. Eu vim sozinho, com 11 anos de idade. Deixei para trás tudo que tudo que me era familiar. É a única coisa que eu conhecia, que era o meu país, minha família, os meus amigos, tudo. Deixei para trás aos 11 anos. À procura de um sonho diferente que o meu pai e os meus pais queriam para mim, que é formar-me e tal. Então eu vim para os Pupilos. Todo o meu percurso académico foi feito lá. Portanto, eu estudei nos Pupilos dos meus 11 anos até os meus 22 anos, portanto, incluindo o bacharelato na altura, que tinha o bacharelato. Eu fiz, nessa altura, Engenharia Mecânica, depois vim acabar aqui no ISEL, a licenciatura e mestrado. Enfim, mas isto para dizer o que é que estudei cá em Portugal, em alturas muito desafiantes, para uma pessoa como eu. Entrei num colégio muito elitista, como eram os Pupilos e o Colégio Militar na altura, e havia muitas adversidades que me tornaram na pessoa que eu sou hoje, na realidade, ok? Muitos desafios. E quando andei nos Pupilos e fiz todo o meu percurso, entrei para a Engenharia Mecânica na altura, eu lembro-me perfeitamente, até do 12º ano, eu era um aluno normalíssimo, que estava para passar umas negas aqui e ali. Razoável? Razoável, muito razoável. E eu estava num colégio que era extremamente exigente, só se podia chumbar uma vez. A segunda vez eras convidado a sair, toda a gente. E então neste caso eu perderia a minha bolsa de estudo. E eu lembro-me de ser miúdo, devia ter uns 13 ou 14 anos e ter uma consciência, duas consciências muito grandes. Uma, eu não queria desiludir os meus pais, portanto não podia chumbar, porque se eu chumbasse e desiludir os meus pais, todo o esforço feito pelos meus pais para eu conseguir a bolsa de estudo ia por água abaixo. E a segunda consciência, talvez aquela que me acompanhou até acabar os Pupilos na altura, foi que eu tinha consciência que havia outras crianças da Guiné muito mais pobres do que eu, muito mais inteligentes do que eu, e que não teriam tido a oportunidade que eu tive. E a única forma que eu tinha de honrar essas crianças era nunca perder a minha bolsa de estudo. Era estudar até o fim e concluir tudo aquilo que eu... Porque com certeza haveria outras pessoas que fariam melhor do que eu. Exato. No meu lugar. Então lá fui eu à procura desse tal sonho. E quando entrei para a faculdade, depois acabei a faculdade, tornei-me o melhor aluno da faculdade. E as coisas começaram a mudar para mim. E, portanto, eu atingi a hierarquia máxima lá dentro dos Pupilos e era muito influente lá. Depois eu acabei a Engenharia Mecânica e comecei a trabalhar. Eu tive a sorte de acabar a faculdade e no mês seguinte estava a trabalhar na minha área. Portanto, eu tive muita sorte. E comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia do solar fotovoltaico, energia solar. E foi onde eu fiz os meus primeiros 5 anos como engenheiro. E foi os únicos 5 anos que eu trabalhei como engenheiro na minha vida, nunca mais trabalhei como engenheiro. E aí estavas no comboio, não é? Ainda estava no comboio, não é? O processo todo, faculdade, acabar a faculdade, começar a trabalhar, aquele processo normal. Sim, sim. Comecei a trabalhar e naturalmente que... E nessa altura eu tinha um sonho. Eu lembro-me perfeitamente de acabar a faculdade, tinha um sonho. O meu sonho era de chegar ao lugar topo de uma multinacional. Era o teu sonho? Era. Não sabias bem porquê? Não sabia bem o que era isso. E o que é que significava? Não. Mas eu sabia que eu teria que liderar e chegar a um lugar topo de uma multinacional. Então na altura fui pesquisar e perceber quais são as valências que as pessoas de topo, os atuais agora CEOs, né, começam-se a usar muito os C-level. Naquela altura não se falava muito em C-levels.
e perceber quais é que eram as valências que essas pessoas teriam que ter. E eu vi várias, mas eu depois filtrei em 3. Liderança, saber liderar pessoas e ter toda aquela componente da gestão emocional por aí fora. A parte financeira era muito importante. Todo líder ou gestor de topo tinha que dominar a parte financeira, e todo gestor de topo deve dominar também a área comercial. Perceber como é que se passa, o que é que se passa, toda a cadeia de marketing, de vendas, perceber isso tudo. Eu pensei, bom, dessas 3 valências, o que é que eu não tenho? Ou o que é que eu tenho? Liderança eu tinha. Eu tinha estado numa escola militar, eu já tinha liderado muitas pessoas. Então saber liderar era uma coisa que era militar, não é? Muito, rigor, disciplina, foco, resiliência, aquelas coisas todas eu trazia comigo. Faltavam umas outras áreas, financeira e comercial. Eu pensei, bom, então vou escolher uma das áreas por onde eu começar. Então eu decidi que ia começar pela área comercial. Eu comecei a quebrar ali um pouco os padrões do comboio social e despedi-me da engenharia, ok? E quando eu fiz isso, todo mundo da minha volta ficou um bocado maluca, né? Os meus pais, sabe? Tinhas um emprego estável. Um emprego estável, eu era diretor de produção numa empresa. E, caramba, ganhava minimamente bem em Portugal, face à conjuntura na altura. Isto em 2008, 2009, 2010, aquela altura da crise e tal. Então largar isso tudo para ir por uma coisa incerta e naturalmente qual é que é o estereótipo que existe sobre as vendas? É mau, é negativo, não é? A pessoa, quando nada mais funciona na vida, pode ser vendedor. Não é? Sim. Porque vendedor é aquela profissão que não precisas ter qualquer tipo de valência, não é? Para ser. Não há nenhuma formação não há nenhuma formação superior em vendas. Dizer assim, eu sou licenciado em vendas. Há formações, mas não há, não há essa... Não há nenhum grau académico. Sim, não há nenhum grau académico relacionado com vendas. Sim. E então lá fui eu. Eu fui trabalhar para a Mercedes. Para a Mercedes-Benz Portugal, ali na Abrunheira, a caminho de Sintra. E foste despedido. E fui despedido lá. Estive lá 2 anos, pouco mais de 2 anos, fui despedido das vendas. Fui despedido das vendas porque eu não sabia vender, naturalmente. E quando eu fui despedido, muita coisa mudou para mim, né? Eu entrei assim numa decadência muito grande, fiquei deprimido. Para uma pessoa que vem desse background, não é? Militar, sempre com rigor, com boas notas, não é? Depois na faculdade, depois ser despedida, eu imagino, deve ter sido deve ter tido um impacto muito grande, não é? Foi do maior impacto, dos maiores impactos que eu tive na minha vida até hoje. Ou seja, a pior coisa que me aconteceu tornou-se a melhor coisa que me aconteceu depois. Mas eu não sabia, né? Nessa altura. Então quando eu fui despedido, sim, fui muito abaixo. Fiquei muito triste, fiquei deprimido, mas eu não sabia, porque aí a ignorância ajudou-me. Porque a minha ideia de depressão era alguém que fechasse num quarto escuro e não saísse lá. Como não era o meu caso, eu achava que também não estava. Mas a verdade é que existe uma coisa chamada depressão ativa. Há muitas pessoas que andam na rua a fazer a vida delas e estão deprimidas. Elas não sabem que estão. Era o meu caso. Foi muito abaixo. Quais é que são os traços dessa depressão ativa? Se tivesses de caracterizar assim... Falta de orientação, falta de propósito, falta de eu saber onde é que eu vou e eu estar constantemente em dúvida para comigo mesmo. E não só, e sentir tristeza, um bocado apático às vezes também. Era o meu caso nessa altura. Sim. E então eu pensei, bom, o que é que eu posso fazer de pior? E nessa altura já 2 dos meus irmãos moravam comigo. Eu estava na Academia Militar. Portanto, eu não podia deixar-me ir muito mais abaixo, não é? Pois. Eu estava muito mal, mas tinha que arranjar ali uma fórmula. E eu pensei, e na altura estava tão triste que eu pensei assim, eu não quero ficar mais em Portugal. Isto não é para mim, isto é um mercado muito pequeno. Eu tinha já concorrido a montes de outros cargos, muitos outros cargos a nível internacional, porque eu sempre quis ter uma carreira internacional. Concorri a várias empresas que estavam estabelecidas internacionalmente e nunca tinha conseguido. Eu pensei, bom, este mercado não é para mim. Vou para um mercado mais competitivo. E eu decidi ir para a Inglaterra porque a minha mãe já morava lá, com 2 dos meus irmãos mais novos. Eu pensei, bom, eu vou para a Inglaterra. E como tinha que dar um mês à casa ainda a Mercedes, porque tínhamos chegado a um acordo lá para o despedimento e tal, pensei, vou começar a enviar currículos para a Inglaterra estando em Portugal ainda. E comecei a fazer isso. Eu ia a entrevistas lá, apanhava o avião, ia a entrevistas, voltava para cá no dia seguinte, continuava a trabalhar, normal. Até que na última fase de uma das empresas onde eu concorri, o tipo disse-me que eu podia começar numa segunda-feira. Isto era uma quinta-feira, em novembro, frio, horrível na Inglaterra, no norte. E disse-me que podia começar na segunda-feira. E eu fiquei sem saber se lhe dizia a verdade ou não. Porque eu não vivia lá, né? Sim, estava a viver aqui. Só que no meu currículo dava a morada da minha mãe. Claro. Ou de um mais amigo meu. fácil para conseguir. Eu disse-lhe, olha, eu infelizmente não posso começar na segunda-feira. Como assim não podes começar na segunda-feira? Estou-te a dar emprego e agora dizes-me que não podes começar na segunda-feira. E expliquei-lhe a razão. Eu disse-lhe, olha, eu sei que eu coloquei aqui uma morada que não é minha, mas se eu não tivesse colocado uma morada inglesa, vocês também não me chamariam para uma entrevista. Ok. E é o que o dono da empresa disse-me, olha, ficou
ficou um bocado chocado no início, mas depois disse-me, olha, isso demonstra a tua vontade e a tua garra de vencer, vir de um país diferente, concorrer aqui. Eles queriam alguém que falasse português e espanhol para entrar no mercado da América Latina. Sim. Enfim, ele disse-me, então não há problema, volta a Portugal, resolve a tua vida e apresenta-te aqui a qualquer segunda-feira que tu quiseres. Foi assim que a minha vida começou a mudar. Qualquer segunda-feira que tu quiseres. E começaste passado quanto tempo já agora? Estava em novembro, janeiro estava lá. Em janeiro estava lá e estava a começar, porque eu tinha que dar tal mês, até era meados de dezembro. Passei o Natal cá e depois do Natal arranquei. E comecei lá em janeiro. E quando eu comecei, engraçado, fui novamente para as vendas. Eu tinha sido despedido no mês anterior, não é? Fui novamente para as vendas, novamente para o ramo automóvel, mas agora num segmento ainda mais luxo. Portanto, os meus clientes aí nessa empresa na Inglaterra eram pessoas que tinham Ferraris, Lamborghinis, Bentleys, e nós desenhávamos peças e acessórios para esses carros, em termos de customization. Não sei como é que se diz. Eu costumo... pois, agora também para traduzir Não, isso é uma palavra muito inglesa. E então começamos a fazer isso. É como se fosse um tuning, mas um tuning de luxo. Muito luxo. Sim. Uma personalização, não é? Isso. E então, quando eu cheguei lá, mais uma vez, país novo, uma língua nova, uma cultura nova, eu não tive a sorte de uma imigração dita normal. A imigração normal é a pessoa chega a um país, arranja um emprego qualquer para se sustentar, vai aprendendo a língua e depois lá concorre para aquilo que quer, não é? Isso é o processo normal. E a malta que vinha de Portugal, nós temos sempre a mania que sabemos falar inglês. Até chegares à Inglaterra e depois percebes que não sabes falar inglês. Que foi o meu caso. Então eu não sabia falar quase nada, falava muito mal inglês. E eu fui parar a um escritório onde eu tinha que falar inglês. Ou seja, eu tinha que pegar um telefone e ligar e falar. Eram todos nativos o teu escritório? Todos. Havia lá uma pessoa que era alemã, mas que falava muito bem inglês. Sim. De resto, eu era o único negro na empresa, o único não nativo, se quiseres, de inglês. E, naturalmente, como eu estava em vendas, eu ia sendo despedido novamente. Porquê? Porque eu não atendia o telefone. Com vergonha de falar e errar. Completamente da zona de conforto. Zona de desconforto que eu estava. Exato. Então eu só falava quando não tivesse ninguém na sala. Que eu pegava no telefone. Vergonha. Então, engraçado. Até que eu comecei a observar à minha volta e comecei a perceber, mas o que é que estes gajos fazem diferente? Eu era o pior vendedor da sala. E as vendas? Vendas é a profissão mais justa do mundo. Não é a melhor nem a pior, mas é a mais justa do mundo. Porque em qualquer outra profissão eu consigo passar despercebido numa empresa. Eu consigo chegar e fazer clock-in na empresa, trabalhar, no final do dia ir-me embora e no final do mês, independentemente da minha performance, eu recebo um ordenado, verdade ou não? É verdade. Nas vendas não. Nas vendas, se não vendes, não comes. Porque não ganhas comissões. Exatamente. Então é justo. Ou seja, o teu resultado nas vendas é diretamente proporcional ao teu empenho, ao teu esforço, à tua dedicação. Caso contrário, zero. Então eu estava quase nos zeros, não é? Porque eu tinha um ordenado base muito baixo, naturalmente nas vendas, e depois todo o dinheiro era feito nas comissões. Então eu estava a conseguir vender. Eu pensei, mas o que é que estes gajos fazem diferente? Porque assim, se eles têm resultados diferentes do meu, alguma coisa estão a fazer diferente do que eu estou a fazer. E eu comecei a observar e percebi o que era. Então eu percebi que não havia assim nada de estrondoso. Eles simplesmente encaravam o emprego da mesma forma que eu encarava um emprego em Portugal e fui despedido. O sítio que vão das 9 às 5 e ninguém mais pensa naquilo. Só que eles tinham uma carteira de clientes, já tinham estado numa empresa há mais tempo, enfim. E nessa altura eu descobri o desenvolvimento pessoal através de um livro que eu li, que depois recomendava um outro livro que eu fui ler e mudou a minha vida totalmente. Qual é que era o livro? Eu primeiro li foi o Pai Rico, Pai Pobre, mas não foi esse o livro. Esse foi o primeiro livro que eu comecei dentro do desenvolvimento pessoal e dentro da área financeira, por aí fora, de finanças pessoais. Depois recomendava um outro livro que é o Pense e Fique Rico, de Napoleon Hill. Esse foi o livro que mudou a minha vida. Porque quando eu li esse livro, o meu mundo começou a mudar. Ou seja, eu comecei a ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Esse foi o primeiro contacto que me disse assim, tens que descer do comboio. Tens que sair do comboio social. E o que é que esse livro tinha que te tenha marcado? Tinha várias coisas, mas havia uma coisa em particular que esse livro me mostrou. É que eu podia ser e ter tudo o que eu quisesse no mundo, desde que eu estivesse disposto a pagar o preço. O preço da disciplina, da dedicação, o financeiro, o tempo, gerir melhor o meu tempo, a minha atitude, uma atitude positiva, enfim, deu-me várias estratégias para eu de facto mudar. E eu podia ser milionário se eu quisesse, desde que eu estivesse disposto a pagar os vários preços que a vida vai-nos colocando à frente. E eu pensei, bom, então eu estou disposto a pagar o preço. E eu comecei nessa altura a fazer uma coisa muito específica
que me deu assim um salto enorme. Eu comecei a estudar. Eu acordava todos os dias às 5 da manhã. Eu só entrava às 9 da manhã no trabalho. Eu passei a acordar 2 horas mais cedo. De antes eu acordava às 7, tomar banho, vestir, preparar-me e ir para o trabalho. Então eu passei a acordar às 5 da manhã. Entre as 5 e as 7 e meia eu só estudava vendas e estudava desenvolvimento pessoal. Quem eu era? Estudava a minha própria identidade, tentar perceber quem eu era e quais eram as minhas valências, os meus valores primários, secundários, por aí fora. A maior parte das pessoas não fazem a mínima ideia quais são os seus valores. Dizem que sabem, mas não fazem ideia. Eu também não sabia. Então eu comecei a estudar isso. E estava vendas com uma particularidade, que eu estudava de manhã e depois ia praticar, né, no trabalho. Portanto, eu errava umas vezes e recebia feedback e tomava nota. Continuava a estudar, umas vezes acertava. Tive este hábito durante todos os dias, enquanto eu estive lá. 1 ano e meio depois desse hábito, tornei-me o melhor vendedor da empresa. É sério? Yeah. E quando eu me tornei o melhor vendedor da empresa, tudo mudou. Porque nunca tinha ganho tanto dinheiro como ganhei ali na vida. Porque a ideia de um vendedor é justamente esse, não há um limite. Tu ganhas o dinheiro que tu quiseres porque tu vendes muito e trazes muito dinheiro para a empresa. Pois. Então eu tinha ganho muito dinheiro. A minha influência dentro da organização disparou assim ao nível brutal, porque claramente quando tu és bom, toda a gente quer saber porque é que tu és bom, ele leva-me para todo lado, o dono do negócio levava-me para tudo que era reuniões de decisões, grandes decisões, porque eu tinha penetrado mercados emergentes que eles nunca tinham entrado, América Latina, depois os PALOP. Conseguiram furar, não é? Era eu que abria o negócio nesses mercados. Eles não sabem, eles já falam língua, eles só falam inglês. Pois. Entendes? Então eu comecei a ter muito sucesso e naturalmente quando eu comecei a ter muito sucesso houve uma outra mudança para mim com uma pergunta que foi: se esta empresa fosse minha, o que é que eu faria diferente? Eu comecei a olhar para a empresa como se fosse minha. Eu comecei a ter aquilo que nós chamamos de negócio uma visão de pássaro. Consegues ver de cima para baixo. Porque quando tu és empregado, só tens esta visão muito frontal. E a maioria das pessoas, quando chegam às organizações, às empresas, a atitude era sempre a mesma, que eu também tinha, que era: a mim só me pagam para fazer isto, eu só faço isto. A pergunta era sempre: o que é que eu tenho a ganhar com isso nas organizações? E eu, através desse livro e muitos outros livros dentro do desenvolvimento pessoal, que depois comecei a beber o desenvolvimento pessoal de uma forma muito, muito intensa, eu comecei a perceber. Há uma frase do Jim Rohn, que é um dos pais do desenvolvimento pessoal, que dizia assim: a pergunta que tu deves fazer num emprego não é o que é que eu tenho a ganhar aqui, mas sim quem é que eu me estou a tornar aqui. Porque o teu maior ativo é o conhecimento que tu tens e não o dinheiro que tu ganhas. Porque todos nós vamos ganhar mais e menos dinheiro ao longo da vida, ao longo da nossa carreira. A questão é: quem te tornas onde estás é o que te vai fazer valer mais no mercado quando saíres daquele sítio. E eu comecei a trabalhar nisso. Eu comecei a perceber: bem, tenho que me tornar uma pessoa diferente. Então comecei a pensar o negócio como se fosse meu. Comecei a tomar responsabilidades que não eram minhas como se fosse meu. Tudo. E eu comecei a observar uma série de coisas. Eu tracei uma estratégia para nós crescermos muito na empresa a nível internacional. Comecei a apresentar isso ao dono da empresa, uma série de coisas, como é que nós podíamos entrar e estar nos mercados emergentes, onde eu penetrava, eu sabia. Tínhamos ganho 8% de market share no Brasil, que é uma coisa gigantesca. Mas ele não estava para aí virado. E eu pensei: bom, está tudo certo, não tem nada errado. Ele tem uma empresa que era uma empresa muito robusta do ponto de vista financeiro. Nós faturávamos cerca de 7 a 10 milhões de libras por ano. Portanto, está-se bem. Dá muito dinheiro e ele não está muito ligado. E ele não quer crescer. O sonho da multinacional era um sonho meu, não era dele. Ele não queria crescer a esse nível? Não. Ele estava muito satisfeito com o nível com que estava. Ele só queria estar sediado no Reino Unido. Queria consistência, estabilidade. Nós tínhamos 3 lugares, 3 escritórios em Londres, Bradford e Leeds, na Inglaterra. E pronto, e ele estava bem. Depois queria parcerias com outras empresas a nível internacional, mas era uma empresa altamente internacional. Vendia para todo o mundo. Pronto, e eu pensei: bom, se calhar era uma empresa que era muito forte financeiramente, mas tinha muitas lacunas em termos de processo e estrutura. E eu venho de um background de engenharia, sou engenheiro para todos os efeitos. Processo, disciplina e estrutura é a minha cena. Tem que haver, porque se não haver organização em processo de estrutura, eu não consigo medir o crescimento. E eu sabia fazer isso, e os números é uma coisa que eu domino. Eu pensei: bom, há de haver mais empresas no mercado com as mesmas lacunas e que eu podia ajudar a crescer, a entrar em mercados emergentes e talvez ganhar muito dinheiro com isso. E foi aí que eu decidi que ia criar o meu próprio negócio. Eu queria ir às organizações e ajudar as organizações a crescer. Só que eu nunca tinha feito isso. A única coisa que eu pensei: bom, o que é que eu tenho que eu posso levar às empresas que me permite entrar nas empresas como um consultor independente? Eram as vendas.
porque os meus números não mentiam. Eu tornei-me muito bom em vendas e marketing, eu tornei-me diretor de vendas e marketing nessa empresa onde eu estava. Então eu saí da empresa e comecei a ser um consultor na área de vendas. Eu ia às organizações treinar equipas de vendas, ajudar as organizações a aumentarem a sua performance e, naturalmente, os revenue através das vendas. Até que os donos de algumas empresas começaram a ganhar confiança através dos resultados que eu trazia e começaram a perguntar mais coisas sobre crescer o negócio. E era aí a área que eu queria, na realidade. Portanto, as vendas eram um meio para eu entrar nas organizações. Até que a empresa onde eu trabalhava antes contratou-me. Ou seja, imagina, aquilo que eu sugeria enquanto empregado, os gajos não ouviam. Agora, enquanto consultor... Estão a pagar mais. Pois. Então agora contrataram para ouvir as mesmas coisas que eu estava lá a dizer há uns meses atrás, entendes? Até que os meus colegas começaram todos a achar aquilo muito estranho. Como é que tu agora estás aqui, novamente? Há uns meses atrás estavas aqui como nosso colega, agora estás cá como um consultor externo independente. Ganhas mais do que nós. Passas menos tempo aqui na empresa, porque só passava lá um dia ou dois. E ainda és tu que nos dizes o que é que nós temos que fazer. Como é que fizeste essa mudança? Toda a gente começou a perguntar isso. E nessa altura eu comecei então a ensinar as pessoas a criar os seus próprios negócios de consultoria. Já tinha cometido uns erros, já sabia algumas coisas. E qual é que é o maior medo que as pessoas têm para criar o seu próprio negócio e o seu próprio projeto? Qual é que é? Há vários, mas o principal é como é que eu vou fazer isso render. Ou seja, imagina, uma pessoa que tem a vontade de empreender, tem um emprego. Ela não vai largar o emprego para começar uma cena do zero sem ter garantias de que vai ter um rendimento mensal. Exatamente. Ou seja, o maior medo das pessoas, na realidade, é como vender. Não sabem como vender para ganhar dinheiro. E era uma coisa que eu dominava, as vendas. Tinhas bastante experiência Yeah. e a partir daí... E esse foi o ponto fulcral que mudou a tua vida, não é? Esse entrar no desenvolvimento pessoal, esses livros que usas até hoje para ajudar Até sempre. as pessoas. E hoje em dia, qual é que é o teu tipo de cliente mais comum? Continuam a ser empresas? Fazes coaching individual? Sim. Como é que... Sim, há uma variedade, mas empresa, eu tenho uma empresa agora hoje de coaching e consultoria e formação, que trabalha para as organizações, do ponto de vista de consultoria na área de vendas, liderança e comunicação. Essas são as áreas que eu trabalho. Fazemos consultoria às organizações e naturalmente fazemos coaching aos líderes, aos colaboradores das organizações e também fora das organizações, portanto para pessoas que são mais empreendedores, empresários. Eu trabalho com muitos. E qual é que é a questão mais comum de alguém que te procura? De forma individual, não tanto a nível empresarial, mas alguém que te procura a nível individual, qual é que é a questão mais comum que tem? Tipo, qual é que é o motivo pelo Há qual... dois padrões maioritários. Procuram pessoas que querem empreender ou que já começaram a empreender e querem escalar os seus negócios. Ok. Portanto, esse é um tipo. O outro tipo, do ponto de vista mais pessoal, procuram pessoas que estão um bocado perdidas. Que elas procuram encontrar o tal propósito, saberem, caramba, como é que eu mudo da minha vida, na verdade? Como é que eu vivo a minha melhor versão? Porque eu acredito que todos nós temos, dentro de nós, capacidades incríveis. Só que estão muito escondidos. E precisas de algumas ferramentas que permitem sair e trazer isso cá para fora. Portanto, a falta de coragem que as pessoas têm, a falta de perceber para onde é que vão na vida delas, como é que eu faço uma mudança de carreira, por exemplo. Há muitas pessoas que me procuram por isso. As pessoas querem mudar de carreira porque há vários estudos feitos. Mais de 77% das pessoas trabalham naquilo que não gostam. É um número assustador. Impressionante. E as pessoas nunca pararam para pensar nisso até ouvirem isto. Quando ouvem isto, dizem assim, começam-se a questionar, será que eu sou uma dessas pessoas? E na maioria das vezes são. Foi 77% de probabilidade. Na maioria das vezes são pessoas que não gostam do que fazem, mas têm um emprego porque precisam de pagar contas. E a maior parte das pessoas responde sempre a isso. Porque eu pergunto, o que é que tu trabalhas? As pessoas dizem duas coisas. Ou dizem trabalho para pagar contas, ou dizem trabalho porque toda a gente trabalha. Eu também preciso trabalhar. As pessoas não sabem porque é que fazem o que fazem. Esse é o grande problema que nós vivemos na sociedade em que estamos hoje. E porque nós estamos constantemente em modo de comparação, através de uma coisa que se chama scrolling nas redes sociais. As pessoas ficam cada vez mais enterradas nesse buraco. Porque elas vão para as redes sociais e veem toda a gente a postar coisas altamente positivas e elas começam a olhar para a vida delas e perguntar, mas porquê é que eu também não tenho isso que essa pessoa tem? Porquê é que não... E elas não fazem a mínima ideia que as pessoas só postam aquilo que querem. Sim, claro. Os momentos bons, não é? Claro. E mais, toda a gente consegue mudar a sua vida. Agora, há padrões que tu precisas de mudar. E para tu mudares, para tu teres resultados que nunca tiveste, vais ter que fazer o que tu nunca fizeste. Para seres quem nunca foste.
E esta é a realidade. Agora, há padrões que nós temos que mudar. E há 3 coisas que são importantes para as pessoas mudarem de vida de verdade. Entre muitas. Uma, tens de perceber qual é que é o teu porquê. O que é que te motiva? Qual é a tua motivação? Okay? A outra é conhecimento. Ou seja, não falo de informação aqui. Informação e conhecimento são 2 coisas diferentes. Nós vivemos na era do conhecimento. Há uns anos atrás vivíamos na era da informação, antes da internet. O que é que isso quer dizer? Na era da informação dizia que quem tinha acesso à informação era o rei. Não é? Toda a gente, não havia o acesso à informação à escala que hoje há. Massificado, não é? Desta forma. Hoje vivemos numa era do conhecimento. Porquê? Porque toda a gente tem acesso à informação. Qualquer miúdo de 10 anos tem acesso a mais informação hoje do que o presidente do país mais dos Estados Unidos há 20 ou 30 ou 50 anos atrás. Por causa da internet. Sim. Okay? Mas o ter acesso à informação não quer dizer que a pessoa saiba procurar informação. Exatamente. São 2 coisas diferentes. E filtrá-la também, não é? Exato, porque hoje vivemos nesta obesidade de informação. Exato. E às vezes a pessoa nem sabe por onde escolher. Então temos isso. Então, conhecimento é informação aplicada. Quando eu recebo uma informação e eu faço alguma coisa em detrimento ou em direção daquilo que eu consumo, aí começa a criar conhecimento, que é um processo que demora tempo, não é? E aí está a tal experiência. As pessoas dizem sempre aquela teoria do a repetição é quê? Repetição traz perfeição, não é? Sim. Isso é treta. Isso é mentira. Porque a perfeição não existe, número 1. A repetição que faz são 2 coisas importantes. Traz consistência e traz confiança. E quando eu me torno consistente naquilo que eu faço, eu ganho mais confiança. Verdade ou não? Claro. A primeira vez que tu sentaste para fazer um podcast na tua vida não é igual agora que já fizeste não sei quantos números de horas, certo? Exato. A repetição que te trouxe mais experiência, mais confiança. Exatamente. E quando nós temos mais experiência e mais confiança, a nossa vontade de repetir e melhorar, ir à procura de mais, dispara. Então, quando olhamos para esse triângulo que eu estava a dizer era, número 1, a motivação, ou o porquê. Número 2, conhecimento, e ir adquirir esse conhecimento. Número 3, uma coisa mais importante e que poucas pessoas conseguem perceber, é ambiente. Porque quando nós olhamos para a alta performance, percebemos que há várias coisas que influenciam a alta performance, e uma delas é ambiente, e o ambiente tem um papel muito importante. O ambiente é o contexto onde a pessoa... O meio, o contexto, onde está. Porque imagina... Isso é muito falado, por acaso. Eu já li alguns livros, não tantos como tu, é bom. mas é bastante falado sempre o contexto, não é? Eu li um livro que falava sobre, por exemplo, o tratamento de toxicodependentes, que havia uma grande taxa de insucesso de pessoas que iam para clínicas, porque depois, quando voltavam, quando saíam das clínicas, iam exatamente para os contextos que tinham dado origem ao consumo. Justamente. Eu ia dar esse exemplo agora. Mas agora acabaste de dizer, é exatamente isso. É aí que está a importância do ambiente. Imagina, na maior parte dos meus clientes, quando eu quero ajudar-lhes a mudar alguma coisa, e da forma mais rápida, eu tenho que lhes mudar o ambiente. Tenho que lhes mudar o contexto. Okay? E tenho que lhes mudar os padrões de pensamento e os padrões de comportamento. Se eu mudar essas 3 coisas, padrão de pensamento, comportamento e o ambiente, caramba, rapidamente eu tenho os resultados que ele quer, ou ela quer. Okay? O ambiente tem mais impacto em nós do que todo o conhecimento que temos na cabeça. Porque imagina, tu agarras numa pessoa média, medíocre, as pessoas ficam um bocado chateadas quando ouvem esta palavra, mas o medíocre só quer dizer uma pessoa na média, tá? Sim. Não é nada ofensivo, só claro. Que as pessoas ofendem-se porque sabem que têm capacidade para mais e não fazem mais. Simples. Sim. Mas agarramos uma pessoa que seja medíocre ou muito básica, colocamos essa pessoa num ambiente de alta performance, é uma questão de tempo. Essa pessoa vai ser resultado do ambiente onde está e do contexto onde está. Okay? Vai subir o padrão, não é? Claramente. O inverso é igualmente verdade. Agarras uma pessoa que seja competente, que tenha grandes hábitos positivos de leitura, de desporto, de alimentação, colocas esta pessoa num ambiente negativo, onde a sua inteligência não é estimulada de todo. O ambiente é sempre tóxico e de cochichar e de falar do outro. Também é uma questão de tempo. Esta pessoa vai se tornar resultado do ambiente onde está. Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos que pertencer. Nós queremos sempre pertencer. Okay? Ninguém quer estar fora. E nós, para estarmos dentro, vamos saber fazer uma das nossas capacidades, que é a adaptabilidade. Nós adaptamos ao sítio onde nós estamos e o ambiente onde nós frequentamos. Para justamente sermos aceitos. A não ser que nós não queiramos lá estar e retiramos do ambiente.
Então, todas as mudanças passam por uma série de coisas, mas estas são algumas das fases que são muito importantes. Principalmente o contexto. E uma das coisas que também falas e que também é muito importante é a questão de estar tudo binário. Ou sou bom a matemática ou não sou. E às vezes criamos estes preconceitos, mesmo desde muito pequeninos, criamos a ideia de que não sabemos lidar com números e não é bem assim, às vezes é só... Sim, e são crenças, estás a ver? Imagina, crenças limitativas, não é? São crenças que nos vão colocando. Quando eu falei há pouco do tal comboio social, não é? Dentro desse comboio social há uma série de coisas que acontece com a sociedade. Imagina, há vários tipos de crenças, mas há 3 principais que moldam as nossas identidades. Um é a crença hereditária. São as crenças que nós herdamos das pessoas que mais estão à nossa volta enquanto nós somos crianças. Pais, carreiras de educação, familiares, avós, para aquelas pessoas que cresceram com os avós. Todas as limitações dos meus pais eu acabo por absorver, porque numa fase crítica da nossa vida, os nossos pais, ou progenitores, ou as pessoas que estão à nossa volta, são as nossas maiores referências. Exato. Tudo que essas pessoas dizem ou fazem, nós temos uma tendência muito grande a imitar. Okay? Então, se o meu pai tem uma limitação do ponto de vista de financeiro e fala mal de dinheiro, o que é que acham que eu vou fazer? Ele vai passar isso para mim, eu vou incutir isso como sendo uma verdade absoluta, porque as crenças são isso. Eu achar um conceito qualquer e assumir que é uma verdade absoluta. Então começa a mudar, começa a pensar nisso. E houve uma americana, investigadora, que é Carol Dweck, escreveu um livro, inclusive chamado Mindset, que ela estudou e disse que há 2 tipos de mentalidades, 2 tipos de mindset. Um mindset fixo e um mindset de crescimento. E normalmente as pessoas que estão no mindset fixo e operam dentro dessa mentalidade têm discursos como essa que tu disseste. Eu não sou um bom matemático, nem nunca fui, nem nunca vou ser. Porque elas já assumiram que a sua limitação tornou-se na sua identidade. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas assumimos isso na maioria das vezes. E naturalmente, quando eu já assumo isso, tudo aquilo que vem dentro da matemática ou não, eu já bloqueio. Porque eu antecipadamente já assumi que é uma verdade absoluta. Eu não sou bom naquilo, eu nunca vou ser. Por outro lado, as pessoas que operam mais numa mentalidade de crescimento, elas encaram as dificuldades como sendo uma forma de eu poder crescer. Ou seja, eu quero desafios. Porque eu sei que, ultrapassando estes desafios, eu vou me tornar uma pessoa que ainda não fui até hoje. Então, o facto de eu não ser bom em matemática hoje, não quer dizer que eu não posso ser amanhã. Quer dizer que eu posso estudar, aprender e vou ser bom. Estamos agora aqui a falar da matemática, mas isso depois é reflexo... É aplicado a várias áreas. Várias áreas da vida. E as pessoas estão-se constantemente a limitar com base naquilo que elas acreditam ser verdade. Então, como eu estava a dizer, existe a crença hereditária, que é esta. Segundo, existe aquilo que se chama as crenças sociais. Lá está, comboio social. As crenças sociais são o quê? São aquelas crenças que a sociedade vai-te impondo na cabeça. Okay? Os professores, isto... E normalmente quem tem um poder muito grande nas crenças sociais? Os mídia. Aquilo que vocês fazem. Exato. Televisão, rádio, jornais, têm uma força muito grande em perpetuar esta questão das crenças sociais. Porquê? Porque as pessoas vão acreditando que aquilo que vem na televisão é realidade. Pois, sim, isso é que vai moldar a visão das pessoas. Yeah. E é isto. E as pessoas vão continuando a agir em conformidade com aquilo que veem apenas. E acreditam que aquilo... Por exemplo, eu não vejo notícias. Eu não vejo notícias há mais de 8 ou 10 anos. Porquê? Por variedíssimas razões. Uma delas é porque, assim, a nossa mente tem... Imagina, a nossa mente, a minha e a tua, é como se fosse terra que dá para lavrar. Imagina, a terra não escolhe qual é que é a semente que tu lá largas. Se largares semente de coisas boas, vai dar coisas boas. Se largares sementes de coisas más, vai também dar coisas más. Entendes? E a nossa mente é exatamente igual. O nosso subconsciente. E o nosso subconsciente o que é que faz? Registra tudo o que tu vives. Por isso é que tu não tens uma memória do futuro. Tens uma memória do passado, certo? Claro. Algo que tu já vivenciaste e o teu subconsciente grava aquilo no teu subconsciente. Vá. E o teu subconsciente o que é que faz? Sempre que tu dizes que queres uma coisa, tu dizes isso de uma forma consciente. Imagina, as pessoas que dizem assim, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero ter six-pack, whatever. O desejo é consciente. Então, porquê é que a maioria dessas pessoas acabam por não viver essa realidade? Porque há uma incongruência entre o consciente e o inconsciente. Estão em clash, estão em conflito. Porquê? Porque imagina, tu dizes, eu quero ser milionário, o teu subconsciente vai ao teu registro, desde que tu nasceste até agora, e vai tentar procurar coisas que te possam tornar milionário. E ele não encontra. Ele diz, esquece isso, isso não é para ti.
Tu não consegues fazer isso. Aquela tal conversa interna que nós muitas vezes tínhamos connosco, não é? Exato. Vem do inconsciente, por causa daquilo que tu colecionaste. Então, perceber que, quando eu não consigo perceber essa diferença e não consigo perceber que o inconsciente é que está, é aí que eu preciso trabalhar para mudar aquilo que eu sou. Tenho que trabalhar o meu inconsciente muitas vezes, com coisas muito pequenas. Eu não consigo avançar. E as pessoas não conseguem avançar muitas vezes por causa disso. E as notícias achas que são castradoras nesse sentido de... Ok. Quantas vezes já viste uma notícia positiva na televisão? Construtiva, que te consegue ajudar de facto a tornar-te uma pessoa melhor. Tu. Quantas vezes é que tu já viste isso nas notícias? Poucas, sim. A maioria... Nenhumas, na realidade. Provavelmente, ok? Sempre que tu vês notícias, o que é que tu vês? As notícias são sempre coisas negativas. São sempre narrativas altamente negativas. Mas não sentes falta de estar informado nesse sentido? Ok. Não, eu vou-te explicar porquê. Essa é a pergunta que me fazem muitas vezes. Mas e que tal? E se acontecer alguma coisa? Imagina. Antes de saber o estado do país, quem é que está a liderar, quem é que está perto de liderar. Não sei. Eu tenho uma forma de ver o mundo de uma forma muito diferente. Que é, eu crio a minha própria economia. Ok? Eu crio a minha própria economia. Criando a minha própria economia, eu não preciso necessariamente de perceber o que é que se passa na televisão. A forma como eu vejo o mundo, lá está, esta é a minha forma, tá? Claro, as pessoas não têm que necessariamente concordar ou não. Concordar. Yeah. Eu acho que a maior parte daquilo que de facto precisamos de aprender na vida, ninguém nos ensina isso. Eu vou dar um exemplo. Eu falo e ensino muito sobre finanças pessoais. Muito. Sobre dinheiro, como lidar com o dinheiro. E trago numa linguagem simples que toda a gente consegue entender. A minha filha tem 9 anos e percebe mais dinheiro do que eu percebi aos 30. E mais dinheiro do que a maioria dos adultos que eu conheço. E só tem 9 anos. Porquê? Porque eu fui fazendo e treinando isso à minha filha, não é? O que acontece? A escola não nos ensina a lidar com dinheiro. Agora, imagina, dinheiro é aquela ferramenta que tu vais ter que aprender a lidar e vais lidar a vida inteira. Desde os teus 9, 10 anos, começas a ir para a escola e queres comprar uma coisa ou outra. É uma ferramenta que vais ter que usar a vida toda. E a escola não te ensina isso. Não. Ok. A televisão também não. Não. Nas notícias, pelo menos não. Não, nas notícias não. Ok, então, eu não vejo notícias porque as notícias são sempre negativas e tóxicas. E quanto mais eu vejo notícias, mais eu... Voltamos outra vez ao contexto. Ok? Quanto mais notícias eu vejo, aquilo torna-se um hábito e uma repetição. E ele vai armazenando tudo no meu subconsciente. Tudo aquilo que eu vejo, todos os dias, a pior coisa que um ser humano pode fazer é acordar de manhã a ver notícias ou antes de dormir a ver notícias. É das piores coisas que pode fazer. Ok? Porque quando tu vais dormir é quando o teu subconsciente começa a gravar tudo que tu viste durante o dia. Porquê é que as pessoas não veem um filme de terror e vão dormir? A maior parte das pessoas tem medo. Porquê é que achas que não acontece isso? Pois, sim. Dizem, eu depois vou sonhar, não é? Com okay. O que está a acontecer nesse processo que dizem depois vou sonhar é o processo de registro do teu subconsciente daquilo que aconteceu ao longo do dia. Eu vou ver notícias para ir dormir. Nunca na minha vida que eu vou fazer isso. Yeah. Sim, estou a perceber o teu ponto. Então, eu não vejo notícias porque eu não preciso saber o que é que se passa no mundo. Eu não vou curar o mundo. Eu vou curar as pessoas. Vou ajudar as pessoas a tornarem-se melhores. Sim. Essa ideia de que eu preciso ver notícias para saber o que é que se passa no mundo. Então, e vais fazer o quê? Sabes o que é que está a passar agora no Médio Oriente por aí fora? Mas estamos aqui todos sentados. Porquê é que não apanhas o avião e vais lá resolver o problema? Não, só preciso saber o quê? Mas para quê? O saber isso, o que é que faz? Não, fico com a informação de que isso está a acontecer. Tu já sabes isso. Eu vou dar um exemplo do que é que eu fazia quando eu trabalhava na Inglaterra. Eu não via notícias. Quando eu comecei a entrar no desenvolvimento pessoal, uma das coisas que eu aprendi de base foi nunca mais ver notícias na tua vida. A sério? Sério. Eu não vejo notícias. Desde essa altura. Quando tu queres saber o que é que se passa no mundo, sabes o que é que eu fazia? Como? Eu chegava ao trabalho e perguntava. Eu tenho 2 ou 3 amigos meus. Toda a gente tem esses amigos. Que leem jornais todos os dias. Que veem notícias todos os dias. Sim, exato. Ok. E eu perguntava-lhe, olha, passa alguma coisa do mundo. O gajo resolvia-me aquilo num minuto. Resumia-me o que é que estava a passar no mundo. E a minha vida seguia. Mas ele passou 1 hora ou mais a ver notícias. E tu preferes alocar o teu tempo a algo mais precioso? 50 vezes mais. Porque ver notícias não capitaliza em nada aquilo que eu faço. Falaste aí bastante da área financeira e de finanças pessoais. Qual é que achas que é a regra número 1 para quem quer melhorar a sua vida financeira e gerir melhor? Não ter mais quantidade de dinheiro, mas gerir melhor. O que é que falha? Porque às vezes vê-se isso. Uma pessoa, por mais que ganhe, e eu vejo isso, eu só vou estar bem quando ganhar X. Depois a pessoa ganha X e está logo a pensar noutro montante. Sim. E nunca parece suficiente, não é? É verdade.
Isso é uma grande verdade e é muito real. E para mim, durante muitos anos, foi isso. Imagina, eu vivia em Portugal e agora vivo na Inglaterra, mas eu vivi toda a minha vida aqui. E é muito fácil para mim perceber isso, porque eu fazia isso. Eu era uma pessoa que chapa ganha e chapa gasta. Aliás, eu gastava mais do que ganhava. Crédito. There you go. Então, e eu hoje vejo isso, eu hoje vejo miúdos, e não só miúdos e graúdos, que vivem uma vida que não têm. Através de bens materiais que tentam ostentar para alguém que não conhecem ou para alguém que até odeiam. Bizarro, não é? Sim, Imagina, sim. eu estou a comprar uma determinada coisa porque naturalmente dá-me um certo conforto, o bem material. Nós vivemos uma sociedade consumista aqui no Ocidente. No Oriente e outras realidades não é nada disso. E naturalmente nós queremos pertencer, voltamos ao mesmo. Toda a gente quer pertencer. Imagina, tu chegas a uma sala, se 4 pessoas tiverem um iPhone, o quinto pessoa vai matar o mundo para ter um iPhone. Se um dos seus valores primários estar muito direcionado com o pertencer, entendes? Então o que é que acontece? É que a base para as pessoas poderem começar a mudar as suas... para já têm que perceber o que é o dinheiro. E a maior parte de nós não sabe o que é. Nunca ninguém nos ensinou. As pessoas não sabem se relacionar com o dinheiro. E quando eu falo disso, as pessoas perguntam sempre: mas existe esta coisa de relacionar com o dinheiro? Existe. Okay? Dinheiro é energia. Se nós tivermos uma boa relação com o dinheiro, tudo começa a mudar. E essa relação com o dinheiro começamos a ter quando nós temos a consciência de. Porque o primeiro grande passo para qualquer mudança é consciência. Se tu não tiveres consciência, tu nem sequer sabes que precisas de mudar alguma coisa. Porque não tens a consciência. Ou seja, tu não sabes o que não sabes. Nem tu, nem eu, nem ninguém. Exato. Okay, então o que é que acontece? É que nós precisamos começar a elevar o nosso nível de consciência, porque dinheiro sim é uma ferramenta e dinheiro sim tem várias funções. Okay? Uma delas é segurança. Quando eu tenho dinheiro, eu consigo ter mais segurança para mim e para a minha família. Claro. Dinheiro permite-me fazer isso. O outro lado, o dinheiro permite-me viver os meus desejos, os meus sonhos. Permite-me, se eu quiser... Olha, vim ontem de Cabo Verde. Se eu quiser apanhar um voo e ir para não sei onde, o dinheiro permite-me fazer esse tipo de coisas. Exato. Okay. Mas em terceiro lugar, e não menos importante, falei aqui em 3 funções de dinheiro já. Em terceiro lugar, o que o dinheiro permite-me contribuir para uma sociedade melhor. O dinheiro permite-me contribuir para que outras pessoas vejam e vivam o mundo de uma forma melhor. Muito dos meus cursos, dos meus conteúdos que eu faço online são gratuitos. Porque eu acredito em mudar a sociedade. Eu tenho uma comunidade na pandemia. Isto tudo começou na pandemia. E as pessoas estavam muito mal, estavam em casa. Eu, durante 2 anos da pandemia, eu criei uma comunidade no Facebook chamada Priceless Transactions. E hoje essa comunidade existe no Instagram como um canal. E eu todos os dias fiz um direto nesse canal, nessa comunidade. Todos os dias, durante 2 anos. Para ajudar as pessoas a mudarem a vida delas. Nunca ninguém me pagou nada. O dinheiro permitiu-me fazer isso. Exato. Se eu não tivesse dinheiro, eu não faria isso. Entendes? Sim. Que é contribuição. E isso faz parte do teu propósito, não é? Essa inspiração. 120%. Sim, claro que sim. Eu só estou aqui como um catalisador para que outras pessoas possam viver a vida delas melhor que consigam. Essa é a minha missão. Incrível. Olha, Abdel, estamos mesmo a acabar. Queria que terminasse aí com uma recomendação de algo aqui para o nosso auditório. Uma recomendação cultural ou desenvolvimento pessoal. Pode ser um livro, um filme, um álbum, quem sabe. Algo que queiras recomendar aqui ao nosso auditório. Sim, olha, eu recomendo sempre eu posso recomendar variedíssimas coisas, mas aquilo que eu começo a perceber é que as pessoas ouvem as recomendações, algumas pessoas fazem alguma coisa em relação a isso e as outras não ligam nenhuma. E está tudo certo, nem toda a gente vai ligar. O mundo é mesmo assim. Mas eu começo sempre por dizer às pessoas: criam o hábito da leitura, o hábito de ler. Não vou necessariamente recomendar nenhum livro. Falamos aqui em 2. Se alguém estiver atento, já falamos aqui em 2. Mas cultivem e criem o hábito de ler. Uma das coisas que eu, por exemplo, ensino muito nas minhas formações também é o hábito de leitura. Como criar um hábito de leitura e como criar um hábito de leitura para as pessoas que já leem, como é que conseguem ler mais livros. Basicamente, com uma técnica de leitura avançada. Eu leio cerca de 8 a 10 livros por mês e por causa dessa técnica avançada de leitura eu consigo ler muito mais livros. Mas ler é fundamental. Porquê? Por variedíssimas razões. Do ponto de vista cognitivo, nós com certeza já ouviste falar da plasticidade do nosso cérebro. Sim. Okay. O cérebro é um músculo, imagina, como qualquer outro músculo. Os músculos desenvolvem quanto mais nós praticamos e treinamos esse músculo.
Tão simples quanto isso. E a leitura permite-me fazer fazer várias coisas. Mas aquela que mais me fascina é que eu consigo penetrar na mente de quem escreveu sem conhecer essa pessoa, meu. Já imaginaste isso? Não, é sim. Ou seja, é a mesma coisa que eu tivesse... Imagina, um escritor... Tu gostas de ler? Gosto, mas é uma coisa que tenho de melhorar. Ok, quem é que é o teu autor favorito? Ou escritor favorito? Sei lá, não interessa, o nome, um qualquer. Olha, gostei muito. Vou falar de um último livro. Um livro que para mim foi bastante importante foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro para mim foi... Dale Carnegie. Sim. Ok. Imagina o que é que era tu poderes tomar um café com ele. Sim. Incrível. Para mim, o livro é tomar um café com o autor. Entendes? Exato. Para muitas pessoas não tem valor nenhum. Para mim tem muito valor. Por isso é que é importante voltarmos atrás e perceber quais são os nossos valores primários, secundários e terciários. Exato. Entendes? Então, e como me permite muito valor isso, leitura permite-me não só tomar um café com o autor, permite-me... normalmente os livros, o que é que lá fazem? Vão sintetizar um conhecimento, uma experiência que uma pessoa tem numa determinada área. Ou seja, em vez de eu passar 10 anos a trabalhar naquela área, porque essa pessoa já passou 10 anos naquela área e escreveu um livro, eu consigo agarrar nesse livro e absorver o conhecimento que esta pessoa teve que passar durante 10 anos. Eu consigo fazer isso num dia, ou 2, ou 3, ou num mês, se eu quiser. Exato. Certo? É incrível. Então para mim é isso. Eu recomendo muitas pessoas lerem mais, cada vez mais. E também uma das coisas incríveis de ler é que uma pessoa cria no Por exemplo, uma pessoa está... Sim, exatamente. Enquanto que um filme, o autor está-nos, o realizador está-nos a dizer exatamente o que de cor é que é a estrada, como é que é o aspecto das coisas, nós nos livros estamos a criar essa imagem. Ou seja, também alimenta muito a imaginação. Sim. Nós temos vários tipos de perfis comportamentais. Todos nós temos perfis diferentes. Há pessoas que são mais visuais e o filme é melhor porque já lhes entrega essa parte visual. E há outras pessoas que não. O que é que tu disseste? Eu prefiro ler, talvez, porque eu consigo imaginar a minha maneira. Sim. E isso é uma parte criativa muito importante, porque o teu cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. O cérebro não sabe. E quando nós dizemos que o cérebro não sabe a diferença é porque, por exemplo, já com certeza estiveste a dormir e sonhar coisas negativas e acordares a suar ou acordares assustado. Exato. O teu cérebro não sabe se estavas a dormir ou estavas acordado. E tu podes usar isso para coisas positivas. Ou seja, eu posso sentar-me aqui, fechar os olhos e imaginar e criar coisas que ainda não vivi. Mas o cérebro vai-me entregar como se eu estivesse mesmo a viver aquela experiência. Estás a ver? E o livro permite fazer isso. Exato. Abdel, olha, muito obrigado por esta conversa. Hein? Obrigado eu pelo convite e com certeza que sempre precisares, cá estarei. Se eu estiver a passar por Portugal, terei todo o gosto. Exatamente, muito obrigado. Ficamos então por aqui, Abdel Camará, no Desconstruir da RDP África. Resta-me também comunicar que damos por terminada a segunda temporada do programa. Muito obrigado por todo o apoio, por terem ficado desse lado e até à próxima. Está feito. Nice, então eu finalizei a temporada. Finalizaste. Nice. Oh.